que nós encontramos nas Escrituras. Quem é que sabe quem foi Abraão? Levante lá o seu braço. Quem foi Abraão, não é? Quem sabe? Levante lá. Vocês não sabem quem foi Abraão? Não foi nenhum ponta de lança do Sporting. Estejam descansados. Os irmãos sabem quem já ouviu falar no nome de Abraão? Levante lá. Pronto. Ok. Epá, vocês estão aqui todos? Estão aqui todos? Pronto. Veja lá. Quando for para dormir, avisem ao menos. Pastor, agora vou dormir um bocadinho. Está bem assim? Pronto. Ok. Eu sei que vocês assim vão dormir. Abraão foi uma personagem fulcral na Bíblia. A Bíblia chama-lhe o pai da fé. Mas eu gostaria de ler com vocês no livro de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Toda a gente tem Bíblia? Nem que seja no iPad, no computador, no telemóvel. Toda a gente tem? Pronto. Ok. Hebreus, capítulo 11. A partir do versículo 8. Eu vou ler nesta tradução, que é a Bíblia para Todos, que é a Bíblia que é escrita no português, escrito e falado em Portugal, que é da Sociedade Bíblica. Então, no capítulo 11, peço desculpa, e no versículo 8 em diante, diz assim: pela fé, Abraão obedeceu ao chamamento de Deus e partiu para a terra que Deus lhe havia de dar como herança. Deixou a sua terra sem saber para onde ia. Pela fé, foi viver como um estrangeiro na terra que Deus lhe tinha prometido. Habitava em tendas, tal como Isaque e Jacó, herdeiros como ele, que tinham recebido de Deus a mesma promessa. Abraão estava à espera da cidade com bons alicerces, planeada e construída pelo próprio Deus. Pela fé, o mesmo Abraão teve a possibilidade de se tornar pai, embora já fosse velho demais e a sua mulher, Sara, já não pudesse ter filhos. É que ele sentiu que a promessa de Deus era digna de fé. E foi assim que de um só homem, que até já tinha perdido as forças, nasceram descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão inumeráveis como os grãos de areia da praia. Eu li apenas este texto para nos mostrar o testemunho, não é, que a Bíblia, as Escrituras dão de Abraão. Não é? Eu vou escrever aqui assim este nome. Toda a gente vê bem? Abraão. Está muito pequenino? Está pequenino? Tem que ser maior. Mas é que depois vou precisar do quadro. Ok, vamos lá. Eu vou para o maior. Epá, ó Paulo. Paulo, este veio de Alvalade. Não, isto não funciona. Isto é com gel? Então, mas gel não é para pôr na cabeça? Vem cá, ajuda cá. Vais sentar aqui, anda cá. Senta-te lá aqui. Anda cá, pá. Senta-te lá aqui, pá. Vem cá servir um benfiquista, faz favor. Põe-te lá aqui. Anda lá. Põe lá. Como é que é? O gel é como? Diz lá, que é para eu ver. Como é que se faz? Guardanapo. Guardanapo é isto? É com guardanapo isso? Nós vivemos na era digital, pá. É com gel. Espetáculo. Então isto é para quê? Pronto, ok, obrigado. Já percebi. Pronto, então isto tem que ficar aqui ao pé de mim. A gente lá no Benfica já não utiliza estas coisas, são coisas mais contemporâneas, mais pós-modernas. Isto é do tempo dos dinossauros, pá. Bem, Abraão, eu vou escrever outra vez. Abraão. Abraão. Vamos lá pôr assim.
Abraão. Já toda a gente vê melhor? Epá, está lá em cima. Hã? Abraão. Pronto. Obrigado. Espetáculo. Agora eu vou fazer uma pergunta aos irmãos. Alguém sabe quem foi Tera? Eu vou escrever. Tera. Olha, agora lá estão atrapalhados, estão assim meio... Tera. Tera, exatamente. Alguém sabe quem foi? Hã? Este foi o novo defesa central do Benfica, pá. Vai substituir o Luizão. Tera. Hã? Alguém sabe quem é Tera? O pai de Abraão. Uau! E o que o Tera fez? Pai de Abraão fez o Abraão, claro. Que pergunta estúpida, é? Fez o Abraão. Mas para além de ter feito o Abraão, o que é que ele fez mais? Aturou a mãe do Abraão? É? Mais, diga, quem é que sabe? É? O que é que fez Tera? Abraão, já vimos o testemunho, não é? que a Bíblia dá a respeito dele. E Tera? Pois é aí que nós vamos discorrer alguma coisa nesta noite sobre Tera. Meus irmãos, nós vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 11. Gênesis 11. Gênesis 11, o versículo 31 e o versículo 32. Portanto, Gênesis 11, versículo 31 e o versículo 32. Então, acompanhem na minha leitura, está bem? Mais uma vez, eu estou a seguir a Bíblia para todos. Então Tera, que já todos sabem que é o pai de Abraão, ou foi o pai de Abraão, saiu de Ur, na Caldeia, levando consigo Abraão, seu filho, e Lote, filho de Harã, seu neto, e Sarai, sua nora e mulher de Abraão, com o intuito de irem para a terra de Canaã. Mas chegaram a Harã e ficaram lá a morar. Tera viveu até os 205 anos de idade e morreu em Harã. Eu gostaria que pensassem... Eu vou fazer aqui um desenho. Isto era na antiga Mesopotâmia, correto? Há milhares de anos atrás... Havia um país que era a Mesopotâmia. Vou fazer, não era assim, não pensem, é? Porque na realidade eu não consigo descrever a Mesopotâmia. Mas imaginemos, eu vou fazer aqui assim. Temos o sul da Mesopotâmia e temos o norte da Mesopotâmia. Tenho que beber aqui um bocado de água. Diz que a família de Abraão, este senhor chamado Tera, vivia aqui nesta região, numa cidade que se chamava, ajudem-me lá, Ur.
certo? Vamos pôr aqui assim. Ur. Certo? E diz aí que Ur, né, diz que ele saiu de Ur, levando consigo Abraão, seu filho e Lote, filho de Arã, seu neto, e Sarai, sua nora e mulher de Abraão, com o intuito de irem para onde? Ajudem-me lá. Para a terra de Canaã. Certo? Para irem para a terra de Canaã. Está correto? Canaã ficava onde? Na Palestina, não é? Não era? Não é? Canaã não era na Palestina? A terra prometida não era na Palestina? Vocês andaram estes anos todos a aprender o quê? Se eu vos perguntar onde é que é a terra do leitão, vocês todos sabem. Não? Diga lá, então onde é que era Canaã? Não era na terra prometida? Onde é que era a terra prometida? Mas diz que este homem, que saiu dali para ir para Canaã, diz que ele passou num outro lugar. Diz que era com o intuito, com o objetivo de irem para a terra de Canaã, mas diz que ele chegou a Arã e ficaram lá a morar. Ou seja, eles na sua caminhada, eles saíram do sul e quando chegaram ao norte, correto, passaram por uma terra chamada Arã. Mas eles não iam para aqui, eles iam para Canaã. Está correto? Para o outro lado. Mas diz que ele passou por ali e o que aconteceu? Diz que ficaram lá a morar. Diz que Tera viveu até os 205 anos de idade e morreu em Arã. Agora, reparem bem, irmãos. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, uma coisa muito interessante. Quem Deus chamou para ser aquilo que Abraão foi a Tera. Abraão foi porque ele era filho. Ele foi com seu pai. Correto? Para bem, quem diz que foi com a intenção de ir para Canaã, quem foi? Tera. Mas diz que Tera passou aqui, em Arã, e o que é que aconteceu? Ficou lá a morar. Ou seja, Tera, na realidade, é que foi chamado por Deus para ser aquilo que Abraão veio a ser posteriormente. Só que Tera, não diz a Bíblia, não diz o porquê, mas isto era um entreposto comercial, possivelmente, e chegou ali, Arã, gostou daquilo e disse, pá, a gente não precisa andar mais. É aqui mesmo, olha, tem Coca-Cola, tem pizza, tem picanha, há aqui brasileiros a morar e tudo. É pá, aqui que a gente vai ficar. Tem samba, tem tudo. Pá, por que a gente agora vai para o outro lado qualquer? É aqui mesmo que a gente vai ficar a morar, pá. Fixe. E ficaram lá a morar. E diz que morreu lá. Em Arã. Ou seja, interessante que diz que Tera, que era o pai de Abraão, fixou-se neste entreposto, não é, que se chamava Arã, e diz que morreu aí. Mas repare, a Bíblia diz que ele saiu daquele lugar para ir para Canaã. O objetivo era para ir para a terra prometida. Certo? É o que diz lá. Mas ele chegou a meio, quando ele chegou no meio da viagem, ele ficou neste entreposto que se chama Arã. Imaginemos, por exemplo, que Deus chama, não é, o Paulo Faria para ir para o Porto, para a cidade do Porto. Não é para jogar futebol, que ele disse não. É? Para ir para o Porto. Mas ele passava ali por Aveiro, não é? E a Olga dizia-lhe assim, epá, Paulo, aqui é fixe, ovos moles, maravilha, espetáculo. Aqui é uma terra espetacular, pá, nem vamos andar mais, pá, aqui é impecável, pá, uau, vamos ficar aqui. Mas eles saíram para ir para
o Porto. Mas gostaram tanto da cidade de Aveiro, ficaram em Aveiro. Mas Deus chamou-os para ir para o Porto. Ou seja, na realidade, o Paulo obedeceu em parte à chamada. Mas ele acaba por perder o seu destino. Porque o destino dele era o Porto. Ele obedece, ele sai, na realidade. Ele sai, ele obedece à chamada. Mas ele chega a meio, não é, daquele tempo da chamada e diz assim, pá, não, eu agora vou ficar aqui. Isto é bom, pá, impecável, eu não sei. O resto eu não sei, é muito esquisito. Eu não sei como é que eu lá vou chegar. Pá, não quero saber disso para nada. Aqui é que é bom, porque aqui eu sei que é bom, tudo está bem, os filhos estão bem, a família está bem, uau, fantástico, é aqui mesmo que eu vou ficar. E ficou ali. Ou seja, ele inicia a chamada, mas ele não a termina. Ou seja, ele não chega ao seu destino. Tera foi um homem, como vimos, pouca gente sabia quem era Tera, porque ele não chegou ao destino. Ele não chega ao destino. Tera foi um homem que perdeu o seu destino, ele perdeu o foco. Porque diz a Bíblia que ele saiu, está aqui a dizer, diz com o intuito, diga lá comigo, com o intuito de irem para a terra de Canaã. A terra de Canaã era a terra prometida. Correto? Então, repare bem, aprendemos aqui uma coisa interessante. É que Tera, por alguma razão que não diz, ele saiu daqui para ir para aqui, e ao passar por aqui, que não diz o porquê, diz que ele ficou a morar ali. Certo? Ficou a morar ali, não diz. Ou seja, Tera, ele hipotecou o seu futuro e de toda a sua família. Ele acabou por hipotecar o seu futuro e de toda a sua família. Porque o destino que Deus tinha para ele, o alvo, o propósito que Deus tinha para a vida de Tera, repare bem, o alvo que Deus tinha para a vida de Tera era pegar na família e ir para Canaã. Ele não sabia mais, ele só sabia que ia para Canaã. Mas ele, na realidade, por razões que desconhecemos, porque a Bíblia não o diz, ele fica em Harã. Ele hipotecou o seu futuro. Mas, irmãos, há uma coisa terrível na nossa vida, é quando Deus nos chama para fazer o que quer que seja, e é aquilo que Deus muitas vezes nos chama a fazer, nós desconhecemos digamos, o produto final, o destino final, nós desconhecemos. Mas Deus chama-nos para ir até lá, e nós desconhecemos isso. E nós até iniciamos, uau, eu conheço um monte de gente que inicia essa jornada, esse caminho. Pá, Deus chamou-me, uau, fantástico. Deus está a fazer coisas fantásticas, mas por alguma razão que nós desconhecemos, outras conhecemos, mas outras desconhecemos, algumas dessas pessoas chegam a um determinado momento do seu percurso, da sua caminhada com Deus, e ficam ali por aquele caminho, estacionam ali. Pau. Na realidade, eles obedeceram a Deus. Eles até sabem. Eles conheceram, eles provaram essa chamada. Mas por razões que nós desconhecemos, eles ficaram a meio. Ficaram a meio. Certo? Eles não cumpriram o destino que Deus tinha para as suas vidas. E sabem uma coisa, meus irmãos? Quando diz aí, depois diz aqui assim, Tera viveu até aos 205 anos de idade e morreu em Harã. E não diz mais nada. A pior coisa que pode acontecer na nossa vida é quando nós morremos sem termos cumprido o propósito que Deus tem para a nossa vida. É a pior coisa que pode acontecer. Olha, eu conheço gente assim. Eu conheço gente que está viva morta. Certo? Eu conheço gente que está viva morta porque, uau, Deus queria fazer coisas fantásticas com as suas vidas, mas por razões que desconhecemos, eles abandonaram a meio. Ficaram ali, acomodaram-se, ficou ali, uau, perdeu-se. Muitas vezes são pessoas frustradas, ficam zangados até às vezes com a igreja, porque eles não conseguem superar.
e levam vidas muitas vezes até miseráveis. Cómodas, mas miseráveis. Estáveis, confortáveis, mas sem propósito, sem sentido. Eu conheço gente assim. A quem Deus chamou para realizar coisas fantásticas, mas, sabe, irmãos, perceber isso, chegar até o fim, tem um preço. A gente não está a ver o fim, mas sabemos que estamos numa viagem, estamos numa peregrinação com Deus, não é? Deixe-me pôr assim, ao fim e ao cabo, quando nós saímos de uma caminhada com Deus até o seu destino, até o seu destino final, é uma aventura. E as aventuras não são feitas só de coisas boas, também são feitas de coisas más. Vocês já leram, por acaso aqui já alguém leu a vida e a história do Fernão Mendes Pinto? Alguns até lhe chamam o Fernão Mendes Minto. De tanta aventura, eu já li, aquilo é fantástico, não sei se já leram, aquilo é fantástico, é extraordinário, do início ao fim. O homem teve tantas vezes para morrer, comido pelos bichos, morto e tal, e ele safava sempre. Eu digo assim, epá, nem o Spielberg. E o Spielberg devia conhecer esta história, que ele fazia um filme, pá, aí com 7 episódios, pá. Porque é uma aventura. Certo? Nem o James Bond consegue ter assim tantas coisas. É uma aventura. E na nossa vida de fé, nós às vezes iniciamos com Deus, todos animados, não é? Uau, Deus chamou-nos, uau. Eu conheço gente assim, uau, fantástico. E a gente começa a ver Deus a fazer coisas boas na vida deles. Pá, uau, Deus a trabalhar. E depois, a meio do percurso, alguma coisa acontece. E aquelas pessoas eclipsam-se. Desaparecem. Ninguém sabe mais nada delas. Olha, irmãos, a dor de nós ficarmos no meio do percurso é infinitamente superior àquela que nos leva até o nosso destino. Eu vou-vos dizer isso, claro, eu não vou citar nomes, mas eu posso-vos garantir, eu conheço muitos amigos que ficaram no meio e são muito infelizes. Muito infelizes. Cometeram erros no meio, certo? Eles não quiseram perceber o que estava no final, eles não quiseram ir até ao final, porque aquilo tem um incógnito, tem dor, muitas vezes é acompanhado de coisas que a gente não percebe, não entende, eles não querem ir ao final, dizem, pá, não, eu não vou mais, eu vou ficar aqui mesmo. E ficam ali. E eu conheço gente assim muito frustrada. É interessante, irmãos, pagar um preço, ouça bem, eu quero usar esta expressão, pagar um preço é bênção. Sofre-se, certo? Sofre-se, mas pagar um preço é bênção. No reino de Deus, ouça bem, no reino de Deus, na nossa caminhada, na nossa jornada com Deus, tem preços elevados. Vamos ficar aqui ainda... Deixei uma marcazinha, mas vamos ler no livro de Hebreus, onde há bocado nós estávamos, Hebreus 11. Hebreus, capítulo 11. Diz assim, Hebreus 11, versículo 35. Mulheres houve também que, pela fé, conseguiram que os seus mortos voltassem a viver. Outros foram torturados até à morte e recusaram-se a aceitar a libertação. Queriam ressuscitar para uma vida melhor. Outros ainda... sofreram escárnios, foram vergastados, atados e postos na cadeia. Foram apedrejados, serrados ao meio e mortos à espada. Andavam de terra em terra, vestidos de peles de ovelha e de cabra, sofriam necessidades, aflições e maus tratos. O mundo, para bem, aqui diz que o mundo não era digno deles. Andavam fugidos pelos montes e desertos e viviam em cavernas e em buracos escavados na terra. Diz assim, todos estes
embora louvados por causa da sua fé, repare bem, a Bíblia diz que eles foram louvados por causa da sua fé, não chegaram a receber as promessas de Deus. Mas foram louvados por isso, porque estes homens e mulheres pagaram um preço elevado. Mas sabe uma coisa, irmãos? Estes homens, apesar da sua dor, do seu preço, foram pessoas realizadas. Foram pessoas, eu não vou pôr assim porque acho que é ousado dizer foram pessoas felizes, porque uma pessoa nestas circunstâncias não é feliz, mas são pessoas realizadas. Para que essas pessoas morreram num âmbito de um propósito que Deus tinha para as suas vidas. Eles sabiam isso. Meus irmãos, olha, há muita gente que tem uma vida esplêndida, que eu diria assim, olha, epá, eu não me importava de não ter a vida desta pessoa, e são os miseráveis. Sabiam? Eu conheço muita gente que tem uma vida esplêndida. Irmãos, têm tudo na vida, têm uma família extraordinária, eles têm uma boa posição social, têm uma boa posição do ponto de vista das suas profissões. São pessoas com uma vida confortável, podem gastar o dinheiro que quiserem. Eu conheço. Mas são os miseráveis. Literalmente são os miseráveis. Mas eu estou-vos a dizer isto porque eu conheço. Eu já tive na minha casa uma pessoa, ouça bem, uma pessoa muito conhecida neste país, aparece, olha, diariamente na televisão, mas montes de vezes. Um dia ele foi aparecer na minha casa, às escondidas, literalmente às escondidas. Ele foi à minha casa, literalmente às escondidas. Andei com ele escondido quase 10 horas durante um dia. E sabe uma coisa, irmãos? A vida daquela pessoa que é conhecidíssima, que faz rir montes de gente, é um miserável. Miserável. Eu não me importava, ouça bem, eu não me importava de pagar para não ter aquela vida. Eu dizia, pá, desculpa lá, olha, assim, toma lá dinheiro, vai, desaparece, eu não quero ter a tua vida. Que é um miserável. No entanto, as pessoas sabem ver, e eu estive com aquela pessoa na minha casa, as pessoas veem que aquela pessoa faz rir, uau, toda a gente os inveja, vem nas capas de jornais, vem, não, é um miserável, um desgraçado. E apareceu lá, pastor Carlos, ajude-me. No espaço de uma hora, bebeu uma garrafa de whisky. Sério. Coitado do meu whisky que lá estava. Estragou-se o whisky. Miseráveis. Meus irmãos, pagar um preço no reino de Deus é bênção. Sofrer por ele. Estes homens pressionaram o seu destino. Estes homens e mulheres pressionaram o seu destino. Sabe, às vezes nós temos que pressionar o destino. Temos que ir atrás deles. Nós sabemos, eu sei que Deus me chamou, eu não sei o que é que vai acontecer, mas eu vou pressioná-lo, eu não vou largar. Olha, irmãos, eu vou-vos dar assim um exemplo do que é isto de pressionar. Eu já contei aqui, na última vez que eu estive aqui, no início de novembro, a única vez que houve chuva em Lisboa foi para haver uma inundação na minha igreja. O Senhor sabia que eu precisava de um teto e mandou chuva para inundar a igreja. E eu vou-vos contar como é que surgiu aquilo. Aquilo é um armazém. Foi reconstruído para fazermos a igreja. Era lá onde se fazia o Big Show Sick. E dentro das instalações, tu conheces a igreja, tem uma zona que é a caixa das águas fluviais. Quem percebe disto? Tem, né? Que é onde vêm as águas todas, quando, por exemplo, chove, isso circulam por ali para sair. Mas o problema é que as bocas de circulação, e eram 3, eram para a intensidade da chuva, eram pequeninas. Então,
a água alojou-se toda ali e aquilo estava tudo tapado. Tinha uma bruta de uma tampa pesada para burro. Aquilo, 4 ou 5 homens são necessários para tirar aquela tampa. Mas veja, a pressão da água é tanta, a pressão da água era tanta, que levantou a tampa e a água inundou a igreja. Porque não caiu água dentro da igreja. As águas vieram por ali e deviam ter saído, mas era tanta água que pressionou a tampa e a tampa, quando nós lá chegámos, pima, saltava para fora. E sabe, pressionar o destino muitas vezes é assim. Sabe, Deus às vezes na nossa vida traz coisas da nossa vida que é assim, ou tu tens força para ir ali, não é? Ou então ele põe-te a saltar a tampa. Certo? Ele põe-te a saltar a tampa. Certo? E nós temos que pressionar o nosso destino. Nós vamos encontrar muitos obstáculos, muitas dificuldades, mas nós não podemos desistir. Porquê? Repare bem, o destino que nós temos na nossa vida é de tal maneira forte que tudo aquilo que é o obstáculo, nós conseguimos superar. Porque esse é o propósito de Deus na nossa vida. Vamos superá-lo. Certo? Se houver aqui uma infiltração de águas, não é? Elas vão ter que sair para algum lugar. O que é que vocês acham? Hã? Vão ter que sair. Elas saem, têm que sair para algum lugar. Correto? E na nossa vida, quando nós temos o propósito de Deus na nossa vida, ou tu lhe obedeces, ou ele vai arranjar outra maneira. Quando nós não cumprimos, ouça bem, quando nós não cumprimos o que Deus quer de nós, Ele vai levantar outros. Ele vai levantar outros, necessariamente. Deus, ouça bem, Deus sempre cumpre o seu propósito. Podem não cumprir com aquelas pessoas. Mas Ele sempre... Imaginemos, eu vou voltar ao exemplo que dei com o Paulo. Deus chamou o Paulo para ir para o Porto. E ele ficou em Aveiro. Não tem problema nenhum. Ah, é? Tu não foste? Olha, não tem problema nenhum. Eu vou chamar outra pessoa para fazer aquilo que ele não fez. No caso de Tera, ele fez com Abraão. Diz lá, sabe, Abraão continuou a jornada a partir de onde o seu pai ficou. Ele continuou. Depois de seu pai morrer, né? Depois de seu pai morrer, ele continuou a jornada. Exatamente com as mesmas pessoas. Só que Deus disse a Abraão para não ir com o seu... Com quem? Para ir só com a sua família. Ele levou mais quem? Ló. Que era o seu sobrinho. E que lhe deu uma série de problemas, como nós sabemos. Sabe, irmãos, quando nós cumprimos o propósito de Deus, nós precisamos perceber com quem vamos também. Porque às vezes nós nós às vezes somos, como é que eu vou dizer, pensamos nós que somos mais amorosos que Deus. Nós às vezes pensamos que temos mais amor que Deus. E Deus às vezes dá-nos uma ordem e diz, olha, faz isto com aquele. E nós pensamos assim, como nós às vezes fazemos em casa. Mas tenho este, parece mal não levar este, é aborrecido. Já agora também pode ir este. Onde cabem 3, cabem 4. Não é assim que a gente às vezes faz. Quem vai 3 também vai... eu tenho esta pessoa lá em casa. Tenho que ir. E Abraão fez isto com Deus. O Senhor também é aborrecido, caramba. Então tem lá o sobrinho. Agora vai este. Nós precisamos saber com quem vamos. Porque nem todas as pessoas, muitas vezes, que nós trazemos, são as pessoas que Deus quer para a nossa vida. São pessoas que Deus ama, sem dúvida nenhuma, mas não são aquelas pessoas... O propósito para a vida daquelas pessoas é outra coisa. Não tem nada a ver connosco. Eu já tive que fazer isso, sabe? Eu já fiz algumas mudanças na igreja. Estou lá há 14 anos, na igreja que eu pastoreio. E nós mudamos 3 vezes. E mudamos 15 quilómetros. 15. Na primeira etapa fizemos 10 quilómetros. E depois numa segunda etapa, mais 5 quilómetros. 15 quilómetros. E em cada vez que nós mudamos, nós perdemos pessoas.
Perdemos pessoas. Havia pessoas que chegaram ao pé de mim e disseram-me assim, veja bem, houve pessoas que chegaram ao pé de mim e disseram-me assim, Pastor Carlos, olha, eu não posso ir porque é muito longe, não... Ok, tudo bem. Olha, mas vai para uma igreja evangélica, vai... Sim, não, pastor, está tudo ok. Ok, eu assegurei-me e tal. Não tem problema nenhum. Deixei lá estar. Mas houve outros que foram. Correto? E fizeram a primeira, foram até Arã. Houve alguns que não quiseram sair daqui. Pá, porque eles eram mesmo de Ure. Não é? Deus chamou-me para ir para Canaã. E houve outros que foram, disseram, não, nós vamos. Pastor Carlos, nós vamos. E eles foram comigo até a Ábila. Foram até Arã. Mas depois já era a altura de irmos para Polima, que é onde nós estamos. E era preciso mais sacrifício. E aqueles que foram daqui para aqui, alguns disseram, não, pastor, a gente fica mesmo aqui. Olha, a gente até já tem cadeira e tudo. Para que eu agora hei de arranjar outra cadeira para ir? Está aqui fixe. Está aqui a praia mesmo ali à frente. Está aqui fixe. E ficaram ali. E houve outros que vieram para aqui. Ou seja, o que eu quero dizer é, sabe, no percurso, na caminhada que nós fazemos com as coisas de Deus, a única certeza que nós temos é que foi Ele que nos mandou fazer. O processo em si não temos certezas de nada. Você pode, num determinado momento, de repente, você está a fazer uma coisa sozinho, que ninguém mais entende o que você está a fazer. Já me aconteceu isso a mim, mas ninguém entende. Você está sozinho. Mas Deus mandou fazer assim e a pessoa vai. Agora, tem preço, tem sacrifício, tem alguma coisa que às vezes Deus nos pede, mas nós temos que fazer, porque senão vamos desistir. Sabe, Paulo, em determinada altura, a escrever a Tito, que era um grande amigo dele, era um companheiro da obra, ele disse assim, todos me abandonaram. Recordam-se disso? Todos me abandonaram. E Paulo era um homem muito conhecido. Paulo tinha grandes amigos, Timóteo, Tito, não é? Tinha pessoas sempre... Mas em determinado momento ele estava sozinho. Porque no seu percurso, na sua caminhada com Deus, há alturas que nós vamos ter pessoas do nosso lado e vamos ter pessoas que não estão do nosso lado. Eu já tive momentos de grande solidão, mesmo tendo gente. Já tive momentos de grande solidão e ainda não sei o que é que me espera ao futuro. A única coisa que eu sei é que Deus me mandou ir e eu vou. Pronto. Ele mandou ir e eu vou. Não sei o que é que espera mais. Mas Ele mandou, eu vou. Eu já passei coisas terríveis, irmãos. Ouça, eu se vos fosse a contar a história desde que eu saí até aqui, vocês começavam todos a chorar aí, já ninguém queria ir embora, só a chorar. Não vou contar. Certo? Já passei coisas terríveis. Mas faz parte de um preço que Deus dá à nossa vida e que é bênção. Mesmo com dor, mesmo com sacrifício, mas é bênção. É verdade. Eu já tive pessoas que chegaram a pé de mim nestes percursos todos e disseram, Pastor Carlos, vamos, quando foi para fazer mudanças, vamos embora. Pastor Carlos, eles batiam, Pastor Carlos, vamos embora, pá. Estamos consigo, pá, a gente vai estar aí, pá, mesmo amigos daqueles de coração, vamos embora e tal. Quando aquilo começou a aquecer, eles deram-me tantas palmadas que eles cansaram-se das palmadas e desapareceram. E eu fiquei com dor no ombro. Desapareceram. Tem preço. Ir daqui para ali, pá, tem preço. Tem dor. Mas é bênção, porque estamos a cumprir aquilo que Deus nos deu. Alguns optam, olha, ficar ali. Mais fácil, mais cómodo, mais confortável. Até conheço muitas igrejas assim. Sabe, há igrejas, ouça, eu conheço igrejas, bem, algumas ficam mesmo aqui. Mas algumas iniciam a viagem, vão até Arã e disseram assim, puxa, se daqui para aqui foi tão complicado, agora que chegamos aqui, para ali é que eu não vou. Vou ficar aqui. Já me aconteceu isso. Conheço pessoas, né? Dizem assim, não, pastor, chega, vale a pena. Mas
nos nossos percursos com Deus, é assim que funciona. Quando nós não cumprimos o que Deus quer de nós, aí eu garanto-vos que Ele vai levantar outras pessoas para fazer, porque aquilo que te deu a ti é o propósito dele. Correto? Mas se tu não fazes, Ele vai arranjar outro. O seu propósito, o propósito de Deus vai se cumprir sempre. Deus não vai dizer assim, que chatice, olha, não tenho mais ninguém. E agora? O que é que eu vou? Tenho que esperar por outra geração. Não, Deus vai levantar outro. Aquilo não pode... Repare bem, se não vamos ter aqui um problema de teologia. Aquilo que está dentro do âmbito do propósito de Deus, Ele pode não fazer contigo, mas olha, Ele vai encontrar alguém para fazer aquilo que tu não fizeste. Foi o que Ele fez com Tera. Tera não fez, mas fez Abraão. Na sua própria casa, Ele levantou Abraão para fazer o percurso que Tera não quis fazer, que era para ir para Canaã. Eu vou-vos dar assim um exemplo. Vamos ler em Hebreus no capítulo 3. Hebreus 3. Eu estava aqui a dar alguns exemplos meus, mas esses vocês pensaram assim, mas isso não vem na Bíblia. Pô, não, claro que não. Mas vou-vos dar aqui um exemplo que vem na Bíblia. Gênesis 3, versículos 14 a 19. Desculpa, Hebreus 3, peço desculpa. Hebreus 3, versículos 14 a 19, que diz assim: na realidade, nós participamos em tudo com Cristo. Se mantivermos firme até ao fim, diga lá comigo, se mantivermos firme até ao fim a confiança que tínhamos no princípio. Olhe para mim, que não é fácil. Manter a confiança com que começamos não é fácil, porque ao fim de muitos anos tem desgaste. Sabem isso? Ao fim de muitos anos de um percurso tem desgaste. Certo? Aqui diz, diga lá, se é condicional. Diz, se mantivermos firme até ao fim a confiança que tínhamos no princípio. E depois diz assim, a Sagrada Escritura diz, se ouvirem hoje a voz de Deus, não se mostrem duros de coração, como fizeram no tempo da revolta. E quem foram esses que ouviram a voz de Deus? Para bem, ouviram a voz de Deus, olha irmãos, diz que eles ouviram a voz de Deus. Fantástico, nós ouvirmos a voz de Deus, não é? Certo? É um privilégio, há muita gente que não ouve a voz de Deus. Não tem o privilégio de ouvir a voz de Deus. Aquela geração ouviu a voz de Deus. Mas diz a seguir, veja bem, como é que é possível, não é? A seguir diz que eles se revoltaram contra ele. Diz assim, não foi todo aquele povo que Moisés tinha tirado do Egito? E com quem é que Deus se irritou durante 40 anos? Não foi com aqueles que pecaram e por isso morreram no deserto? E depois diz, e a quem se referia a Deus quando fez aquele juramento? Essa gente não há de entrar no lugar de descanso que eu preparei. Referia-se evidentemente aos que foram infiéis. Vemos, pois, que foi a sua descrença que os impediu de entrar. Vocês sabem com quem é que Deus entrou em Canaã? Com a geração seguinte. Com os filhos dos pais. O que Deus fez, ouça bem, o que Deus fez com Abraão, ou seja, Abraão, filho de Tera, foi com Abraão que ele entrou em Canaã. E foi depois com os filhos daquela geração que morreu no deserto que ele entrou também. E Deus muitas vezes faz assim. As gerações anteriores que não conseguem alcançar aquilo que Deus quer, ok. Olha, eles vão morrer naquele lugar, mas Deus vai levantar uma outra geração para fazer aquilo que é o propósito de Deus. Isso ele tem que fazer. Porque Deus não abdica dos seus propósitos. Tu podes abdicar do propósito de Deus e Deus dá-te essa liberdade. Olha, é problema teu. É livre-arbítrio, ok. Mas Ele não abdica do seu propósito. Se não for contigo, é com outro. A Bíblia está cheia de exemplos destes. Se não for contigo, olha, eu garanto, vai ser com outro. Mas Deus sempre faz. Por isso é que nós vemos, ouça bem, por isso é que nós estamos sempre a ver, não é? Igrejas a crescerem, uau, e outras... Eu conheço, olha, deixa-me dizer isso, eu faço parte da direção da Aliança Evangélica Portuguesa. E temos muitas reuniões onde nós avaliamos a situação das comunidades evangélicas em Portugal.
daqui por 20 anos, e Portugal neste momento está numa grande conferência a discutir o futuro dos anos 30, não é? Sobre aquilo que será o futuro dos anos 30, nós também temos feito isso às vezes, a prever o que será daqui a 20 anos, ou seja, daqui ao ano 30. Aquilo que nós constatamos é que se não houver uma mudança na geração atual, na planificação das coisas, metade das igrejas em Portugal já não existem. Porque vão morrer ali. Literalmente, a palavra exata é vão morrer. Como morreu Tera. Morreu porque, por razões que nós desconhecemos, mas ele morreu ali. Agora, o propósito de Deus vai levantar, e por isso nós vemos, muitas vezes, Deus começa a levantar outras igrejas, em muitos outros lugares, Deus começa a fazer. Porquê? Porque Ele vai sempre cumprir o seu propósito. Mas, irmãos, eu quero estar lá no meio. Eu não quero que Deus levante outros sem mim. Eu quero que Deus levante outros, mas eu quero estar lá também. Sim, Senhor, aquele levanta outros, mas pelas razões certas. Eu não quero que Deus levante outros no meu lugar. Eu quero que Deus levante outros e eu esteja lá, na batalha, para dizer, força, vamos embora, eu também estou lá. E assim, eu faço isso. Certo? Lá na igreja nós temos muitos jovens, fantástico, vamos embora, eu quero estar. Há coisas que eu não compreendo. Olha, eu até tenho hip-hop na igreja. Aquele que faz assim, como é que se chama isso? É hip-hop, não é? Não é hip-hop? Não é aquele, é sexta-feira. Pronto, não gosto muito, eu prefiro mesmo mais, não é? Aquela música que eu tinha antigamente e tal, pronto, era. Mas, pessoal grama, fixe, vamos embora, malta. Avança, que eu banho o capacete. Eu quero estar. Quem sabe, numa próxima vez que eu cá venha, que será breve, eu vos falo um pouco sobre isto. Meus irmãos, o meu sonho, na realidade, enquanto pastor de uma igreja, e eu estou a fazer isto já, porque um dia estávamos todos os pastores sentados, e eu comecei a contar as idades de cada um. O mais velho era eu, que tenho 56 anos de idade, mas quando isto foi feito, foi há 2 anos atrás, eu tinha 54. Olhei para os outros todos, e o mais novo tinha 41. E eu fiz assim. Isto foi há 2 anos de idade, portanto estamos em 2012, foi em 2010. Na preparação da próxima década. E eu fiz as contas e disse assim, quando chegar ao final da década, eu que tinha 54, ajudem-me lá, terei 64. O que tinha 41... Ok. E eu digo assim, já repararam que nós temos tanta gente, tantos jovens na igreja, e sobretudo porque sabemos que a população portuguesa está a envelhecer, nós corremos o risco de envelhecer com ela. Nós precisamos de preparar o nosso futuro trazendo sangue novo à igreja. E começamos a investir, começamos a fazer discipulado em gerações mais novas. Começamos a trazer, eu comecei a levar para reuniões gente mais nova e fizemos consagrações há pouco tempo de gente com 20 e poucos, 30 anos de idade, exatamente com esse objetivo. O meu sonho, porque eu entendo que é assim, na minha perspectiva, é que nós possamos ter uma igreja que seja um lugar aprazível, um lugar muito bom, um lugar onde toda a gente goste de ir, para todas as gerações, e onde, na realidade, os jovens percebam que o destino é aquele. Que não olhem e vejam, como eu vejo em muitos lugares onde eu vou, uma geração envelhecida. E brevemente devemos falar nisso. Aliás, quando eu cá vier, eu vou falar exatamente sobre a contextualização do Evangelho, que é importante
para nós chegarmos aonde Deus quer que nós cheguemos. Senão nós não chegamos, vamos ficar lá. Um dos grandes problemas é que as pessoas começaram bem, como estes, sabe, aqui diz que aquilo que os impediu de alcançar, entrar em Canaã, foi a sua descrença. Eles ouviram a voz de Deus, para bem, eles ouviram, fantástico, eles ouviram a voz de Deus. Mas diz que depois a meio rebelaram-se contra Deus. Sabem porquê que foi? Porque eles não quiseram correr riscos de fé. Eles não quiseram. A mentalidade deles era uma mentalidade de deserto. A mentalidade deles era uma mentalidade que se adaptou ao deserto. Vocês sabem, nós temos muita apetência. À medida que vamos envelhecendo, vamos adaptando-nos ao meio ambiente. E vamos nos tornando mais resistentes às mudanças. Vamos tornando mais. E isto é terrível numa igreja. Eu não quero, pessoalmente eu não quero, eu tenho que tomar consciência, eu não quero armar, não quero ser ridículo, mas eu tenho que perceber que, à medida que eu vou envelhecendo, não é? Porque vamos envelhecendo, quem é que já percebeu que a gente envelhece? Excetuando a malta nova, esse nunca envelhece, esse é ad eternum. Mas quem é que já percebeu que o pessoal envelhece? Envelhecemos. E vocês reparem bem, a nossa capacidade de resistência às coisas e à mudança é muito maior agora do que era antigamente. Porquê? Porque estamos a ficar velhos. É um sinal de velhice. Gostamos mais de conforto. Nós dizemos assim, já não tenho idade para essas coisas. Olha, a gente às vezes diz assim, agora venha outro, olha, e que fecha a luz. Eu já não estou para meter nisso, Isso é um sinal de resistência. Então queremos estar confortáveis. E a pior coisa que pode acontecer no reino de Deus, porque no reino de Deus não há velhice. Vocês sabem, no reino de Deus não há velhice. Por sinal, Deus usou muitos homens. Vemos aqui, não é? Homens que foram usados com grande idade. Porque no reino de Deus não há velhice. No reino de Deus o que há mesmo é uma visão e um futuro que Deus coloca na nossa vida e que nós temos que alcançar e temos que chegar lá à frente. Mais nada. Tanto faz ser com 70 anos, com 80, não é? Agora é bom nós percebermos que precisamos nos renovar isso. Josué, certo? Josué, ele alcançou grandes vitórias ainda quando ele tinha 80 anos de idade. Fantástico. Esta geração perdeu o foco. Eles ouviram Deus, mas diz que se rebelaram contra ele. Está aqui a dizer. Diz que todo aquele povo que Moisés tinha tirado do Egito, durante 40 anos, eles viram, meus irmãos, diz que, veja, eles viram coisas fantásticas, eles viram milagres de Deus extraordinários. Se houve uma geração que viu tantos milagres, foi aquela, mas diz que Deus se irritou com eles. Você já viu o que é? Deus irritar-se com as pessoas. Está aqui a dizer, está aqui, olha, vou ler aqui. E com quem é que Deus se irritou durante 40 anos? Durante 40 anos, estas pessoas andaram a atazanar a Deus. 40 anos, ouça, a atazanar. Irritou-se, diz que se irritou com eles. Sabe qual foi o resultado? Morreram no deserto. Morreram em Arã. Eles saíram dali, eles ouviram a voz de Deus aqui, mas que era para ir para ali. Eles eram para ir para Canaã, ouça bem, eles eram para ir para Canaã, mas eles morreram no deserto. Eles morreram no entreposto. Eles preferiram morrer no deserto. Eles não quiseram ir para Canaã. E Deus olhou e disse, eu não posso pegar nesta malta e levá-lo porque eu não vou conseguir. Isto precisa de uma nova mentalidade, de uma nova cultura. E não foi. Mas morreram lá no deserto. Perderam o foco do seu destino. Conclusão, Deus preparou uma outra geração para o fazer. Em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, Hebreus 12, 1, vamos ler, Hebreus 12, 1. Diz que nós devemos correr com perseverança, não é? A carreira que nos está proposta. Diga lá comigo. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Que lá está, não é? Corramos, diga lá mais uma vez. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deus propõe-te uma carreira, uma corrida, um caminho, um destino, um processo. Deus propõe, diz, corramos com perseverança. O que é perseverança? É sermos determinados, não é? E insistirmos. Muitas vezes nós precisamos fazer isso. Corramos com perseverança.
E, meus irmãos, eu estou quase a terminar e deixe-me dizer isso. Se lermos em 1 Timóteo, no capítulo 1, 1 Timóteo, no capítulo 1, Timóteo, no capítulo 1, versículo 19. Diz assim, já agora vou começar no versículo 18. 1 Timóteo 1, 18 e 19 diz: Meu filho Timóteo, quero deixar-te esta recomendação que está de acordo com as palavras inspiradas por Deus, que te foram comunicadas. Apoia-te nelas e continua a lutar como Deus quer, com fé e retidão de consciência. Liga lá comigo. Apoia-te nelas e continua a lutar como Deus quer, com fé e retidão de consciência. E depois diz assim, alguns deixaram de a seguir e naufragaram na fé. Interessante. Diz, alguns deixaram de a seguir e naufragaram na fé. O que é um náufrago? O que é um náufrago? Um náufrago é uma pessoa que vai ao fundo. Naufragou, vai ao fundo. Vocês sabem, houve pessoas que começaram na fé, mas a meio do percurso da fé, naufragaram. Foram ao fundo. Certo? Foram ao fundo. Naufragaram na fé. Meus irmãos, nós precisamos de ter cuidado nas nossas vidas, porque no percurso que nós fazemos, podemos tornar-nos náufragos. Eu conheço muitos náufragos. Muitos náufragos morreram. Literalmente, eles naufragaram na fé. E nós precisamos ser muito cuidadosos, muito determinados na nossa vida, para nós podermos terminar e sermos perseverantes até o fim, como nós já lemos. Continuarmos com a mesma firmeza, com a mesma determinação, com a mesma consistência com que nós iniciamos. Porque senão nós não vamos acabar. Eu conheço muita gente assim. Certo? Inclusive pastores. Inclusive ministros. Outros ministros eu conheço gente que naufragou na fé, que não acabou. Porquê? Porque se entreteram, porque não ficaram com foco nas coisas que Deus tinha para as suas vidas, porque eles não ficaram determinados, que na nossa vida é preciso haver determinação. Não é? Meus irmãos, eu recebi Jesus há 30 e tal anos atrás, não é? E houve momentos que eu tive que olhar para aquilo que estava para a frente, não para o que estava atrás, não para o que estava a ver até, mas para aquilo que estava à frente. E ainda hoje é assim. Não é? Ainda hoje é assim, ainda hoje eu tenho que perceber que há aquilo que Deus ainda tem muito para fazer. Correto? Anteontem, quando eu vinha no carro com a minha mulher, nós vínhamos a falar, por causa desta questão agora das reformas, do Estado Social, dessas coisadas todas, tal. E então, vínhamos a falar, eu dizia assim, filha, tu já reparaste o que era, porque o governo estava a dizer que vai aumentar para os 65 anos a reforma, e eu disse, para mim até dá jeito, tu já pensaste o que era aos 63 anos eu estar reformado? Aos 63 anos eu ainda quero estar a cantar hip-hop na igreja. Certo? Pai, eu não estou a ver aos 63 anos estar reformado. Vocês entendem? Às vezes esta mentalidade de reforma na nossa vida, não é? Nós às vezes reformamos na nossa mentalidade. E não podemos. Nós precisamos estar determinados em prosseguir, em alcançar o alvo, que é efetivamente aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Porque senão Deus vai levantar outras pessoas no teu lugar. E eu não quero. Eu quero assistir a coisas fantásticas que Deus vai fazer neste país, nesta nação, nas igrejas em geral. Mas eu quero estar lá. Eu não quero ver os outros. Eu não quero olhar para os outros e dizer assim, que pena, eu perdi isto. Não, eu quero estar lá. Não me interessa a idade, eu quero estar lá. Eu quero acompanhar, eu quero dizer aos outros, força aí, olha, vamos embora. Eu quero estar lá. Uau, estou contente, eu estou a assistir. Eu quero estar, eu quero fazer isso. Eu não quero morrer aqui em Harã. Eu quero terminar aqui. E termino com aquela citação de Paulo. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Amém, irmãos? O meu desejo é que cada um de vocês possa ter isso no vosso coração. Amém? Deus abençoe a todos.